Você acha que a situação está difícil demais para você? Você acha mesmo que tem vivido dias que você pensa, estou chegando ao meu limite? Eu queria meditar nesse dia sobre essas questões num texto que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O autor dessa carta, ele faz uma menção da carreira proposta, né? Comparando uma carreira de atleta, né? Talvez um atletismo. Era algo muito comum naquela época. Paulo, inclusive, usa muito disso para trazer um paralelo com a caminhada cristã, né? Com a nossa vida com Deus. E o atleta, ele representa uma nação, então aquilo fazia muito parte naquela ocasião da cultura grego e romana. Então, por isso, essa citação, e não deixa de ser uma forma didática de nos situar, né? De como que envolve disciplina, esforço e perseverança caminhar com Deus nessa terra. E a primeira coisa que eu queria que nós pensássemos hoje é quando ele diz tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Bom, essas testemunhas estão no capítulo anterior, em que alguns chamam de Galeria dos Heróis da Fé. Então, significa que neste caso específico, testemunhas no sentido de Marte, no sentido de exemplo de pessoas que viveram, não de espectadores, né? Porque não são pessoas que podem nos ver, que às vezes a gente pensa, testemunha é quem está nos olhando. Não, essas pessoas não têm como nos olhar, porque elas já estão com Cristo. Mas elas viveram, elas são um testemunho vivo daquilo que Deus faz. Elas foram no sentido mais profundo da palavra Marte aqui, né? Mártires. Então são os que morreram crendo na promessa. Essas pessoas, elas nos dão testemunho hoje, e a palavra diz que Deus testemunhou de todas elas. Por isso o registro aqui de quem elas foram, de como elas completaram a carreira, né, até o fim, sem retroceder, crendo na promessa. Então a palavra diz que eles morreram crendo. E às vezes a gente pensa, mas eu tenho tido problemas seríssimos na minha família, problemas que têm sido tornado muito difícil a convivência, não consigo ver por onde começar para tentar resolver. Eu te convido a meditar um pouco sobre a vida de José do Egito, né, que foi uma pessoa que ele é uma testemunha para nós, ele é um testemunho para nós do que Deus é capaz de fazer quando você tem um problema seríssimo familiar. Leia a história de José do Egito. Às vezes a gente pensa que tem muito problema no nosso trabalho, que a carga está muito pesada, né? Que com essa coisa de trabalhar em casa ou à distância só fez aumentar a carga horária e o nível de complexidade do trabalho. Como que eu vou dar conta? Eu te convido a ler a história de Moisés, para que você possa entender e ver o testemunho da vida de um homem que foi chamado por uma grande missão. Às vezes a gente pensa, mas eu tenho sido muito injustiçado. O mundo não é justo, o sistema não é justo, e às vezes eu tenho um desejo muito grande de vingança, de fazer algo que eu possa exercer justiça com as minhas próprias mãos. Eu te convido a ler a história de Davi e Saul. Como este homem chamado Davi, que a despeito de todas as suas dificuldades e pecados, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, nos ensina lições profundas e nos dá o testemunho daquele que não se exerce justiça com as próprias mãos. E Deus o exaltou e nos deixou como um testemunho. Então a palavra diz primeiro para a gente pensar nesses testemunhos que nós temos de vida, daqueles que
perseveraram até o fim. E a segunda é que a gente precisa se livrar do peso. Que peso é esse? Bom, ninguém corre levando um saco cheio de pedras nas costas. Quando a gente vai correr, você procura uma roupa leve, um tênis adequado e tudo, e você vai se desvencilhar do que pode te atrapalhar. E o que o autor dessa carta nos encoraja é que todas essas situações que nos faz olhar para a nossa própria história tão somente, só para os nossos problemas, achar que a nossa dor é maior do que a de todo mundo, tudo isso vai se tornando peso, tudo isso vai culminar em incredulidade. E incredulidade é um pecado. Por isso, o autor dessa carta nos fala, olha, vamos olhar para essa grande número que nós temos de testemunhos. Testemunhos não só daqueles que já partiram, mas daqueles que nos inspiram a seguir a Cristo hoje. Pessoas que nós olhamos e vemos que são daquelas que perseveram sem olhar para trás, sem retroceder. Daquelas que entendem em quem verdadeiramente elas têm crido e depositado a sua fé. Tirar o peso é isso. E a terceira coisa que eu quero trazer de lição que ele diz é que a gente deve olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse autor? É Cristo. É aquele que experimentou no seu próprio corpo toda dor. Aquele de quem Isaías profetizou, um homem de dores que sabe o que é padecer. Ele é aquele que se compadece de todas as nossas dificuldades porque ele sofreu num grau infinitamente maior do que qualquer ser humano, porque ele deixou a sua glória. A palavra diz aqui que em troca da alegria que lhe estava proposta, vivendo ali em harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo, ele se desfaz daquilo para vir estar entre nós e para revelar este amor de Deus que foi as últimas consequências, foi até a última consequência, que foi entregar o seu filho para morrer em nosso lugar, pagar pelo meu e pelo seu erro e declarar o amor de Deus pela nossa vida. Então, nós precisamos olhar para ele e quando nós vamos caminhando, olhando firmemente para esse autor da nossa fé, esse que consumou nele todas as coisas, ele vai liberar em nós o poder para suportar, o poder para passar por esta carreira, para vencer e correr até o final dessa carreira. Que carreira é essa? É a sua vida, é o tempo que Deus te deu nessa terra. Essa é a carreira que te está proposta, que você deve correr, e ele vai aumentar a sua fé à medida que você olhar para ele, à medida que você confiar naquilo que só ele pode fazer. Ele te capacitará a ir até o fim e trará sempre à sua memória. Há outros que sofrem angústia maior. Há outros que passaram por problemas grandes ou tão grandes quanto os seus e que perseveraram. Por quê? Porque eles creram que Jesus já nos preparou algo superior a tudo que vivemos nessa terra. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele fortaleça o seu coração e que você tenha hoje respondido. Você acha que o seu problema está muito difícil? Talvez o Espírito tenha trazido para você uma outra direção e uma outra perspectiva, porque há outros que sofrem angústias maiores. Jesus te abençoe.